Olá, pessoal. Boa noite. Tá todo mundo entrando por aí. A gente vai aguardar uns minutinhos até todos os que estão na lista de espera poderem ingressar à sala para a gente começar a aula. Boa noite, pessoal. Só mais uns segundinhos enquanto os demais se conectam à sala. A gente já dá início à aula. Bom, já temos um bom número de alunos conectados aqui no momento. Por enquanto, são 118 pessoas e aumentando e conectando aqui. É, Acho que eu já posso dar início, correto, Franklin? A gente aguarda um Já, pouquinho mais. assim. Não, pode iniciar. Já inicia. Tá Porque assim, perfeito. o pessoal tem muita gente que vai entrando aí ao longo do caminho. Tá bom, perfeito. Aí já está aumentando o número de alunos. Olá, pessoal, bem-vindos todos a mais uma aula desse curso com um tema tão importante. Vou dar alguns avisos iniciais técnicos, né, para a gente, antes de iniciar as apresentações. Vou pedir para todos, como já estão, com os microfones, que se mantenham com os microfones desativados durante a aula. O chat estará disponível para as perguntas, qualquer comunicado, qualquer questão. Mas durante a aula eu peço para que todos continuem com o microfone desativado para a gente poder ouvir com mais claridade a exposição do professor Nelson. É, essa aula está sendo gravada, futuramente ela será disponibilizada no YouTube do IDP. E esse curso, o tema de hoje é Violência Escolar, Estratégias e Prevenção. Faz parte do mini curso, né, que começou nessa segunda-feira, sobre a violência escolar, causas, consequências e prevenção. É, Bom, eu vou me apresentar antes de apresentar a estrela dessa noite, que é o professor Nelson. Eu sou Santiago, sou da OEI. A OEI é a Organização de Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura. Nós somos um organismo internacional que nasceu ali no pós-guerra, mais ou menos em 1949, então temos quase 75 anos de atuação na cooperação internacional na região, fazendo projetos em temas que desenvolvam a sociedade, e um desses temas muito importantes é a questão da segurança, a prevenção das violências, e nesse âmbito nós temos uma parceria já de alguns anos com o IDP, né, que faz parte do nosso projeto, que é o Observatório de Segurança Pública e Cidadania na América do Sul, que é essa iniciativa em parceria com as duas instituições, cujo objetivo principal é promover a integração de dados, informações, experiências, marcos legais, inteligência e atores no cenário da segurança pública na nossa região da América do Sul, né? Então, nesse âmbito, a OEI também tem algumas outras ações que eu vou pontuar brevemente. Nós recentemente lançamos o programa de transporte seguro, que é também nessa área, uma parceria com o sistema de transporte e o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, cujo objetivo também é tomar medidas e fortalecer ações na área de prevenção das violências com empresas e trabalhadores nessa área. E mais especificamente, relacionado à temática que a gente trabalha nesse mini curso, nós também promovemos, junto com a Flaxo, um curso de aperfeiçoamento na área de juventude, espaço escolar e violências, e aí que já vem também de um histórico da OEI com mais de 10 anos em pesquisas, estudos e cursos, com foco em prevenir, né, em gerar, prevenir as violências no ambiente escolar, em gerar um ambiente democrático, de paz, com o objetivo fim de impulsionar uma educação de qualidade, né, desde a educação infantil até o ensino médio, e combater as violências, né, e tudo que gera em volta disso é um dos principais marcos de investimento na OI nesse âmbito. Bom, agora sim, mais especificamente no nosso tema de aula, né, de hoje, que é a violência escolar e estratégias de prevenção, nós temos a presença do professor Nelson de Souza Mota, que ele possui
doutorado em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele atua na área da educação, com ênfase em filosofia da educação e religiosidade, e na área de saúde, com educação, violência e gestão. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela colaboração e pela disponibilidade em trazer seu rico conhecimento sobre a temática para os alunos que nos acompanham hoje, já os mais de 120 alunos que participam nessa aula. É, Pessoal, eu vou estar disponível ali no chat também. Hoje eu vou apoiar vocês aqui na moderação. Professor, estou à disposição, qualquer coisa que precisar. Mesma coisa, todos que estão acompanhando aqui. Vou estar atento ao chat, né, para qualquer questão. As perguntas vocês podem enviar por ali. Nós teremos ao final da aula mais ou menos 20, 30 minutos para fazer essas perguntas e respostas com o professor. A gente se organiza nessa dinâmica. Se for necessário, vou fazer a seleção para poder caber nesse tempo, né? E aí, por fim, queria pedir para vocês seguirem as redes sociais do IDP, né, que é @sejaidp, e as redes sociais da OAI também, que é @OAI Brasil. Ah, e aí, mais uma vez, essa aula está sendo gravada para ser disponibilizada depois no YouTube. Professor, muito obrigado pela participação de hoje. Fica agora o microfone ao senhor e uma excelente aula a todos. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço ao convite, agradeço ao Santiago e ao Franco pela solidariedade, pelo acolhimento, e sejam todos bem-vindos. Eu espero que a gente hoje tenha uma boa noite aí de um diálogo sobre esse tema, que é muito complexo e bastante difícil, né, de se trabalhar. Eu gostaria, no primeiro momento, de dizer assim, olha, eu vou tentar vou dar uma de professor, que como eu entendo professor, eu entendo muito mais como um educador, né? Eu sou mais educador, então a minha intenção é mais provocar vocês, né, e seduzi-los para o tema do que propriamente trazer coisas prontas e acabadas. Então, eu gostaria de dizer que a minha expectativa, primeiro, não é responder a todas as expectativas de vocês, até porque esse tema é um tema vasto. Eu vou aqui citar algumas coisas, trabalhar com algumas coisas e jogar vocês para esse mundo da violência, né? O mundo, assim, não da violência, mas do tema da violência, onde vocês possam buscar diversas coisas, e eu vou citar determinadas coisas para vocês trabalhar. Vou abrir aqui o PowerPoint, no primeiro momento. Então, violência escolar, estratégias de prevenção, diferentes ações. Estão me ouvindo bem, né? Primeira coisa que nós gostaríamos de trabalhar são com algumas questões que devem assim nos nortear. Primeiro, que a violência ela é um fenômeno complexo e multicausal. Não dá para a gente enfrentar o tema da violência sem a gente perceber a complexidade, né, e as múltiplas causas que provocam a violência e que a violência, inclusive, também provoca. Ela expressa-se sob formas distintas e cada qual com as suas características específicas. Então, é importante a gente perceber que cada violência ela tem questões específicas. Portanto, quando a gente vai falar de prevenção, né, e de enfrentamento da violência, é necessário a gente ter clareza sobre isso e trabalhar isso. Outra questão é que ela está determinada, o conceito da violência, ele é determinado pela tradição sociocultural e pela experiência da vida de cada indivíduo. E esse sociocultural, lá na frente, a gente vai trabalhar e distinguir um pouco, que muitas pessoas às vezes leem o texto, né, se debruçam por um texto e esquecem do que realmente essa palavra sociocultural está querendo dizer. E a definição da Organização Mundial de Saúde, que a maioria de vocês conhece, é que a violência é o uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, né, contra outra pessoa ou contra o grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, esse é o conceito maior.
E aí, para a gente trabalhar também, além desses conceitos, é importante a gente perceber a natureza da violência. Existem tipos de violência e algumas naturezas se confundem com alguma violência, mas é importante trabalhar essa natureza. Que tipos são, né, as violências? Primeiro, física. O que é a questão da violência? É o uso da força para produzir quê? Lesão, traumas, feridas, dores ou incapacidade. Essa é uma questão. A outra própria violência psicológica. O que é a violência psicológica? Agressões verbais, gestuais, com o objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar a pessoa, restringir sua liberdade ou ainda isolá-la do convívio social. Isso é importante a gente trazer essa natureza, que muitas das vezes a gente banaliza e acha que isso não é uma violência, né? Violência sexual, ato ou jogo sexual que ocorre nas relações hetero ou homossexual e visa o quê? Estimular a vítima ou utilizá-la para obter, né, excitação sexual e práticas eróticas. Pornografias e sexuais impostas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. Negligência, o abandono, que é a ausência, né? A ausência, recusa ou deserção da atenção necessária a alguém que deveria receber cuidados. E aqui é importante eu ressaltar que muitas das vezes, e a nossa sociedade, né, a gente tem percebido, inclusive, professores e alguns gestores confundirem negligência com pobreza, né? Pobreza não é negligência, isso a gente vai tentar trabalhar um pouco mais lá na frente, porque muitas das vezes a mulher vai trabalhar e já deixa a criança com a vizinha ou com a avó, ou às vezes com o irmão mais velho, a irmã, e a gente não percebe qual é a natureza, o que está acontecendo ali. Então, é importante mais na frente a gente conversar sobre isso aí. Violência no ambiente escolar. Como é que a violência no ambiente escolar trabalha? Ela é interpessoal, caracterizada pela violência de uma pessoa contra outra, e ocorre o quê? Em nível familiar e comunitário. No ambiente social, no ambiente escolar, esse tipo de violência, tanto comunitário como familiar, ele vai ter o seu reflexo lá. Portanto, é importante a gente trazer para cá para depois a gente ir especificando e trabalhando ela. Nas relações do aluno com professores, né? No ambiente escolar, a violência se dá nessa relação, professor-aluno, aluno-professor, aluno-aluno, ou seja, com seus pares, nas relações entre profissionais, né? O próprio professor com professor, professor com gestor, gestor com professor. Temos o vandalismo, pichações na parede, xingamentos, agressões físicas a professores, indisciplinas no recreio, roubos no ambiente escolar. São características, coisas que as pessoas listam, né? Especialmente a comunidade escolar relata isso. Violência nas escolas, como violência perpetrada por aluno. Muitas vezes se confunde só a violência e coloca que são as violências que os alunos fazem. E a gente esquece, né, da violência na escola, a violência da escola e a violência contra a escola. Né? Muitas vezes a própria escola, no seu formato, no seu jeito de ser, na sua forma de impor sua pedagogia, seu trabalho, etc., pratica também violência. Quais são as violências que são mais comuns, assim, que a gente tem ouvido, tem trabalhado, né? E os dois outros professores, né, devem ter tido trabalhar, e nós vamos trabalhar, um professor vai trabalhar especificamente a questão do bullying, eles devem ter citado isso. Na escola, a gente percebe muita violência verbal, a violência simbólica, né, a psicológica e o bullying. Essas são as violências que mais estão ali, que elas se fazem presente na escola. Fazem presente em outros ambientes, mas na escola isso é bem característico. Vamos falar de prevenção, que é o nosso tema, né? Promoção e prevenção. Mas o que seria prevenção? Para a Organização Mundial de Saúde, a promoção da saúde tem o objetivo de educar as pessoas para terem vida mais saudável, enquanto a prevenção visa reduzir o desenvolvimento e a gravidade das doenças.
Portanto, é importante, né, que a violência, por isso que a gente, né, lá na FIBRA, a gente trabalha muito com o tema impacto da violência na escola, o impacto da violência na saúde, como é que a violência vai impactar isso. Então, é necessário trabalhar com promoção e prevenção. E aí é que nós vamos lá na frente trabalhar muito claro o papel da escola, qual é a da escola nesse processo. Prevenção vai trabalhar essa redução, vai buscar reduzir também com a promoção, né? Então, primeira coisa, perdão, estou aqui mexendo aqui. Então, prevenção é o ato que tem impacto na redução da mortalidade e morbidade das pessoas. Então, a prevenção é ato, é ação, é uma atitude, é movimento, né, que faz com que o impacto, né, da mortalidade e da morbidade seja reduzido. E aí eu quero trabalhar esses conceitos que talvez algum mortalidade. A mortalidade refere-se ao conjunto de indivíduos que morrem num dado intervalo de tempo. Então, nós tivemos, durante a pandemia de Covid, um determinado grupo que morreu naquele tempo, naquele período. Mas nós temos também outra questão, que é a morbidade, que diz respeito ao conjunto de indivíduos que adquirem doenças num dado intervalo de tempo em uma determinada população. E o que a morbidade mostra? Ela mostra o comportamento das doenças e os agravos da saúde na população. E aí, por isso, a gente pode tentar... Quer dizer, a questão da Covid, ela traz, em determinado momento, mortes e depois morbidade, porque ela traz doenças que ainda estão tendo resultado, estão agravando pessoas e pessoas com consequências de todo esse processo. Então, esse é um estudo, esse trabalho. Então, é importante a gente promover e prevenir para trabalhar tanto a mortalidade como a morbidade. Qual é, então, o conceito da prevenção? É a medida ou conjunto de medidas adotadas com antecedência para o quê? Para impedir o surgimento ou minorizar os efeitos de algo nefasto, ou que se receia, ou seja, é o que a gente se faz para evitar o perigo, evitar o dano, evitar o prejuízo, evitar com que aquilo aconteça e tenha consequências sérias, né, para a população ou para o indivíduo. Qual é o objetivo, então, da prevenção? Que a gente está trabalhando no nosso tema, né? Evitar os agravos à saúde da população e promover o quê? Qualidade de vida. Qualidade de vida, ela é importante. Mas daí vocês poderão perguntar para mim, e a escola? O que ela tem a ver com isso? O que ela tem a ver com isso? Se vocês lembrarem, ela tem a ver com o que a gente trabalhou lá na frente. A gente falou lá que a violência, os conceitos, né, de violência são determinados por uma tradição sociocultural e pela experiência de vida de cada aluno, de cada indivíduo, de cada pessoa, de toda a comunidade escolar, que são os alunos, professores, gestores, a família. Então, para isso, é importante a gente lembrar essas duas palavras, sociocultural. E eu gostaria de parar um pouquinho nessas duas palavras aqui. O que é social e o que é cultural? Muitas vezes a gente mistura isso aqui e a gente não sabe muito bem trabalhar. Então, a gente só lembrar que o social tem a ver com a interação, a relação entre as pessoas. Então, social é a relação, a interação que as diversas pessoas têm, as diversas instituições têm entre si, né? E que vão trabalhar toda essa questão da nossa lida no cotidiano, nosso lidar com o cotidiano em todos os questões. E o cultural? O cultural tem a ver com valor, com sentido, com princípios. Então, o cultural tem a ver com o quê? Com cognitivo, com aprendizado. Portanto, a escola ela é importante nesse processo. Porque a escola ela trabalha com a questão da educação. Então, a educação, a gente precisa pensar. Ela não é a única que deve trabalhar a educação, mas a gente deve pensar a educação. Porque a educação ela vai nos ajudar a prevenir e promover.
prevenir a violência e promover, Aí né, separa, faz isso, trabalho nesse foi isso, sentido. pronto. E aí, para a gente falar sobre esse determinismo dos conceitos, a gente vai poder, se a gente pega a literatura que fala sobre o tema da violência, a gente vai poder perceber que existem vários conceitos, várias representações, e elas são entrelaçadas, né? E como é que elas vão trabalhar? Então, eu trouxe algumas coisas aqui para a gente poder começar a pensar. Estudos têm sinalizado que a violência escolar é caracterizada apenas por atos de violência física. Já há alguns que dizem o quê? Que é violência verbal, agressões, e aí confunde, né? A gente tem que trabalhar o que são agressões físicas, todo esse ato de agressão, enquanto outros apontam para o comportamento agressivo, comportamento violento, como, né? Como oposição às regras e atividades das escolas, muitas vezes vão trabalhar essa questão da oposição às regras, e aí vai trabalhar furto, vai trabalhar comportamento antissocial. E aí, nessa questão de antissocial, o que é antissocial? Não é só antissocial, vai depender, né, da nossa formação, educação, né? Muitas vezes, chamar o professor de senhor, não chamar de você pode ser uma coisa antissocial, uma coisa, alguém pode interpretar como uma violência à pessoa. Há outros autores que analisam a violência escolar como quê? Consequência de um processo que começaria na família. E aí está um problema seríssimo que muitos, né, de nós, muitos profissionais, acabam culpabilizando a família. A família é culpada, né? A escola, especialmente a escola, acaba culpando a família, dizendo que tudo começa na família, né? Continuidade dos grupos, relações sociais pertencentes ao ambiente intra e extra. E esquecem que a família ela é fruto. E a consequência, o estilo, a forma da família se comportar e lidar, da sociedade que aí está. Da sociedade que construímos, né? Então, outros mencionam a exclusão social, o tráfico de drogas, a falta de oportunidades, a influência da mídia, o tempo livre e ocioso e a falta de perspectiva e sonhos. E é interessante que nós estamos vivendo essa máxima, essa loucura, né, de que a gente não pode ter tempo livre, né? Tem que. Por isso que a gente não faz mais poesia, a gente não, né? Especialmente nós na área acadêmica, eu falo isso muito com alguns amigos, a gente tem que estar produzindo alguma coisa, estar lendo, estar discutindo, estar escrevendo, porque eu não posso relaxar. Posso dormir, posso meditar, posso olhar para o nada. O que é que me impede, de repente, de poder, se eu tenho um tempo livre, ir para a praia tarde? Eu me sinto culpado, não tenho que estar estudando, preparando, lendo um texto, tem trabalho lá do aluno, uma tese, doutorado, alguma coisa. Por que eu não estou fazendo isso? Estou só provocando para vocês irem pensando. Aquilo que eu falei, né? Não tenho pretensão de trazer a verdade aqui. Isso aqui é muito esse aqui é um texto que a Flaviana, que inclusive foi a primeira professora a falar, e a professora Simone Gonçalves trabalharam, né, numa revisão literária, fizeram um artigo de revisão literária e trouxeram alguns desses conceitos e trabalharam esses conceitos. Então, eu trouxe aqui para vocês verem. Talvez a Flaviana tenha citado e trabalhado com alguns desses na primeira aula. Outros determinantes, outros conceitos seriam a violência institucional, a violência política dos sistemas sociais, como que a gente percebe a força política, como é que a política vai trabalhar isso, né? Relações com as condições estruturais da sociedade, como é que a sociedade está estruturada, então, de acordo com que tipo de violência, né? Ou como se determina essa violência. Charlotte vai falar sobre a violência na escola, a violência contra a escola e a violência da escola. Vai conceituar bem isso aí. A violência na escola é o que? Aquela que caracteriza por diversas manifestações que acontecem no cotidiano da escola. A violência contra a escola são os atos de vandalismo, incêndios, roubos ou furtos de patrimônio
Já a violência da escola consiste em todo tipo de prática utilizada pela instituição escolar que prejudica os seus membros, como, por exemplo, despreparo profissional, a falta de estímulo, o conteúdo alheio aos interesses dos alunos e do mercado de trabalho, os preconceitos e estereótipos, o abuso de poder, entre outras coisas, a gente poderia citar. Era importante a gente avaliar e trabalhar com esses conceitos diversos outros. Então, essas situações, essas questões, elas são determinantes para os conceitos. Então, como enfrentar isso? Primeira coisa que a gente tem que trabalhar e perceber que é necessário a gente enfrentar a violência. Como enfrentar? E hoje, né, infelizmente, o Brasil tem muito poucos programas para enfrentamento. A gente vê na nossa literatura, quando a gente vai trabalhar e pesquisar, muitos, né, na Europa, outros países, e no Brasil, muito poucos. Mas existem alguns que estão acontecendo de forma muito positiva. Então, é importante, primeiro, a articulação entre programas, serviços e instituições de prevenção. Primeira questão importante da gente frisar é essa, articulação. Não dá para ficar... Aí esse que é o grande problema, que a gente colocou as questões políticas lá atrás, né? Muitas vezes interesses políticos, essa questão do poder dificulta, né, essa articulação entre os programas, os serviços e instituições. Então, a gente costuma falar na saúde, a gente tem uma rede de prevenção, né, de violência, etc. Mas, muitas vezes, essa rede acaba se rompendo porque essa articulação não é bem feita. Os nós não estão bem amarrados. Toda rede precisa do nó, né? Os nós devem estar bem amarrados para que haja articulação e segurança. O desenvolvimento de ações efetivas de prevenção e atuação contra a violência no ambiente escolar é essencial. E é essencial porque é essencial oferecer aos estudantes acesso aos serviços de proteção social e promover a cultura da paz e da não violência, e discutir esse tema, trabalhar isso com os estudantes, trabalhar isso com os professores e os gestores. Não dá para a gente discutir se a gente não entende, se a gente não abraça, se o próprio professor não abraça, não entende o que é isso e luta por isso. Né? Porque muitas das vezes, para ele, o não violência é os alunos serem disciplinados, comportadinhos, ouvi-lo, né? Dentro de sala, quietinhos, e o outro professor vizinho, né, acha que é o cara ficar quietinho lá, se tem barulho, se tem bagunça, se tem alegria, riso, bate palma na outra sala e se incomoda, isso é indisciplina. Então, oferecer aos alunos acesso aos serviços de proteção social, promover cultura de paz. Então, essa cultura de paz na escola. Realizar ações por meio de parcerias com instituições de assistência social, saúde e segurança pública e implementar promoções e projetos educativos. E aí aqui é importante, gente, porque a gente tem que trabalhar serviço social, saúde, segurança pública, em conjunto, uma grande rede. Inclusive, a gente tem que trabalhar a questão da educação, reeducar, né, a segurança pública para o seu papel, parar de ser punitivo e perceber que a segurança pública tem que exercer um papel educativo e formativo, não é só punitivo. O grande problema é que a formação da nossa polícia, inclusive muitas vezes dos nossos juristas, né, juízes, advogados, etc., é muito punitiva, não é educativo, visto aí o nosso sistema carcerário. Não tem nada de educação. Eu trabalhei 7 anos no CAI Baixada, né, que é onde meninos cumprem medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas eu não vi nenhuma. Se reprimir, se deixar eles à toa, se punir, etc., é educativo? Eu não acho. Então, realizar essas ações, né, junto à assistência social, à saúde e à segurança, criar essa rede de relação e trabalhar cada um, né, conversando, vendo suas limitações e as suas virtudes, suas potencialidades. Né? Nem tudo da serviço social é bom, mas nem uma coisa é boa, nem tudo na saúde, a segurança, nem tudo é ruim. E nem, vamos trabalhar, vamos
unir, discutir essas questões e trabalhar, potencializar o que é positivo e rever o que é negativo. Garantir um ambiente escolar seguro e saudável para que toda a comunidade escolar aconteça o quê? Toda a cidade escolar possa, em articulação, permitir que os diferentes atores trabalhem de forma integrada, promover o diálogo e a cooperação na prevenção e no enfrentamento da violência. Então, diálogo, a gente já falou lá, mas eu estou talvez até sendo redundante nisso aqui, mas é importante frisar isso, porque isso não existe. É necessário, né, trabalhar isso. Isso existe em poucas, com pessoas, com indivíduos, mas a rede em si, e muitas vezes a questão, né, do poder, a questão da informação, as pessoas têm informações e aí, né, a burocracia imperna numa burocracia que não consegue trabalhar o diálogo, trabalhar essa integração, né? Então, para isso é importante o quê? Ter ações de mobilização e sensibilização da comunidade escolar. Comunidade escolar, né? Alunos, pais, professores, gestores e etc. Por meio de campanhas e atividades de conscientização, como, por exemplo, palestras, workshops, assim como participar e fazer parte de quê? Rede por meio de ações. E quais seriam essas ações? Aqui eu começo a listar algumas ações que eu acho que eu julgo importante. Implementação de políticas e ações de prevenção e enfrentamento da violência. Políticas de ações. Não é discussão política partidária, são políticas. Né? Escrever ações, programas que possam acontecer. Formação dos profissionais da educação para identificação e acontecimento às situações de violência. Então, formar esses profissionais da educação, porque eles possam identificar, que eles possam poder trabalhar na promoção e na prevenção. Promoção da cultura de paz e não da violência na escola. E aí, para isso, é importante trabalhar o quê? Até perceber que todos nós, em algum momento, a gente é violento. Então, o professor perceber em que momento ele está sendo violento. A instituição perceber, a instituição escola, perceber em que momento ela vai ser violenta com o professor e com o aluno. E como trabalhar isso? Realização de reuniões periódicas para troca de informações e experiências. Desenvolvimento de projetos e ações conjuntas. Trazer para conversar. Quem sabe, né? Lá o sindicato, a comunidade, a cooperativa da comunidade, as pessoas, os pais, trabalhar esses grupos. A escola se percebeu muitas vezes, o grande problema é que eu percebo nas escolas que a gente tem ido visitar, é que a escola não se sente parte da comunidade. E a comunidade não sente parte da escola. Aí, para evitar a violência, vamos fazer muros altos. Vamos estar verdadeiros castelos, com fossos e etc., para que as pessoas não entrem. E a gente esquece que se a gente fizer a comunidade, se a gente fizer com que a comunidade perceba que a escola é parte dela e faz parte dela, trazer a comunidade para dentro e levar a comunidade para fora, a gente pode melhorar alguma coisa, minimizar a violência. Então, projeto, elaboração de protocolos de atendimento a situações de violência. A escola pode pensar protocolos junto com a saúde, né, para como vai para a saúde, como vai para a própria segurança pública, como é que vai se trabalhar isso? Sensibilização de toda a comunidade escolar para a importância da prevenção e do enfrentamento da violência. E eu gostaria de trabalhar exatamente aqui, porque essa palavra enfrentamento não é combate, é enfrentamento mesmo. Combate é guerra. Né? Então, a coisa de você fortalece a violência com essa parte do combate. É enfrentar. É saber que a violência está aí e que ela pode ser resolvida. A partir do quê? Do diálogo, de articulações, de trabalho. Promoção de campanhas, né, e atividades de conscientização. Fortalecimento do diálogo entre os diversos setores envolvidos com o diálogo. Garantia de acesso dos estudantes aos serviços de proteção social. Proteção social. Né? Inclusive, trazer o conceito tutelar para dentro e educar o conselho, mostrar que o conselho não é punitivo, ele é de proteção também, e para garantir direitos da criança.
né? E direitos da própria família também, não pode abrir mão dos direitos da família. Trabalhar essa dimensão. E aí eu trago para vocês verem que, nesses anos, a gente tem tido leis e diretrizes federais de enfrentamento da violência. Eu não vou ler todas, mas eu trouxe aqui para vocês perceberem. Ó. 1990, Estatuto da Criança, né? 2000, né? O combate, né? Campanha, o Dia Nacional de Combate ao Abuso. 2012, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, a criação do SINASE, como é que trabalha? Aí vai trabalhar o Estatuto da Criança, etc. Então, a gente vai começando a trabalhar a importância e mostrar que criança e adolescente são sujeitos de direito e a sociedade tem que garantir esses direitos. Direito a ir e vir, direito à educação, direito à felicidade, à alegria, direito a prazer, né? Direito a ser feliz. Essa grande questão. A Lei 17 estabelece sistemas de garantias de direitos das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e altera outra lei lá do Estatuto da Criança. Tem modificações importantes. Tem no 18, regulação do direito da criança, vítima e testemunha. Temos a Lei de Maio, a Lei Laranja, né? Campanha do Maio Laranja. Temos a Lei Borel Henri Borel, contra a criança, né? A Lei da questão da palmada, né? Contra a palmada. Trabalhar todos juntos, traz aqui para a discussão, né? A questão da segurança pública para discutir e trabalhar junto. Então, garantia, sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. E, a partir de 22, isso aí tem sido trabalhado e buscado. A gente acabou de participar agora de um encontro, um colóquio sobre, né, internacional sobre exatamente a garantia de direito da criança e adolescente. Isso é importante trabalhar isso, né? Lá, um encontro com juízes, promotores, etc. E eu trouxe para vocês agora também a Portaria de Política de Ações Federais sobre comportamento, suicídio e autolesão. Uma outra coisa que está muito forte entre crianças e adolescentes, autolesão, suicídio. Por exemplo, a gente, né, a Fiocruz acabou de fazer, nós participamos de uma pesquisa de 2 anos, fizemos estão saindo alguns produtos, entre eles um livreto, que eu vou, no final, mostrar que você tem, já está com acesso gratuito. Temos lá o livro também, Impacto da Violência na Escola. Então, aqui tem algumas portarias. Ó. Manual dirigido a profissionais de equipes de saúde mental, a importância da saúde mental. Né? E a gente tem trabalhado isso porque tanto, gente, o que tem se discutido e trabalhado nas escolas, o problema da saúde mental de professores e alunos, devido à violência da sociedade, à violência da comunidade onde a escola está e a própria violência da sociedade. A forma como, inclusive, os professores hoje são recebidos e são entendidos. O que a sociedade faz com os professores? A gente, né? Outra agenda de ações e estratégias da vigilância, prevenção 2004 a 2020. Temos a portaria de 2017, que o Ministério da Saúde passou a considerar tentativa de suicídio como agravos. Política Nacional de Prevenção de Autolesão, Suicídio, né? Lá que foi trabalhada em 19, reatualizada. E atualizada. Cursos online de automutilação, sobre automutilação, um olhar cuidadoso de direitos humanos sobre a saúde mental e enfrentamento da consciência. Agora, em 2020, foi trabalhado, né? 2022. A portaria do projeto piloto sobre acolha, né? Acolha a vida no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos, ao trabalhar tanto a questão das crianças e adolescentes quanto a própria violência da mulher. Então, se trabalhou, temos trabalhado e bastante produzido. É necessário que agora a gente possa aumentar cada vez mais os programas e articulações entre os diversos setores, diversas instituições para diminuir essa violência.
E aí eu trouxe esse quadro que a gente trabalha lá no nosso livro sobre no violência, que é importante a gente destacar aqui, ó, implementação e cumprimento de leis, né, associadas à ocorrência de violência, como, por exemplo, acesso a armas, a fogo, outras armas, a proibição do castigo corporal de crianças. Então, a gente tem que trabalhar essa coisa, né, de evitar o acesso a armas. Crianças, adolescentes, qualquer um, adulto que não seja profissional da área, né? Acabar com o castigo corporal, né? E é por isso que a gente falou sobre alguns conceitos sociocultural, né? Até hoje, que a criança é o quê? Ela pertence ao pai, à mãe, é posse, é objeto. Essa cultura, né, judaico-cristã, onde a criança é posse, em alguns momentos, inclusive a mulher, a posse, né? Então, a gente trabalhar e discutir isso, acabar com isso. Capacitação em serviços dos profissionais de saúde, né, especialmente os da linha de frente, para detectar a questão da violência, o que é violência, de caminhamentos não só na área do tratamento, reabilitação, como a questão da saúde mental. Qualificação de quadros jurídicos e políticos informados por avaliações multifuncionais. Então, você pode falar, olha, o papel da escola. Quando fala escola, é só a escola fundamental, né? Escola que pega a criança numa própria universidade. Trabalhar os profissionais da área de saúde pública, os profissionais do direito, juristas, têm que ter uma formação mais humanista, mais de garantir o direito da criança e do adolescente, do próprio ser humano, da mulher. Melhoria da qualidade afetiva da atenção aos casos de comportamento suicida e de autolesão, inclusive por meio de programas. Trabalhar e criar programas para, né, acompanhar e acolher. Melhoria ao acesso ao serviço de saúde, assistência social e justiça criminal para mitigar o impacto ao longo do prazo de situações adversas. Tem alguém com o microfone aberto aí. De situações adversas que muitas vezes se perpetuam entre gerações e comunidades. Então, isso é importante a gente trabalhar, né? Essa melhoria do acesso ao serviço, né? Nessa questão de classe, que muitas das vezes, quem tem acesso ao serviço? Como é que é esse acesso? Quais são as situações que as pessoas, quais são os preconceitos e intolerâncias que a gente tem com A ou B e que alguns a gente facilita o acesso, outros a gente dificulta. Fortalecimento do trabalho intersetorial, do setor de saúde, sob o foco das ações de saúde pública. Uso de dados do sistema de saúde para o que orientar as práticas de políticas. Então, a gente precisa melhorar os protocolos dos hospitais e clínicas dos hospitais, no sentido de atendimento, mas no sentido de também registrar que tipo de violência aconteceu, quando aconteceu, como é que aconteceu, para que a gente possa entender esses dados, ter esses dados, entendê-los e criar políticas, né, para poder minimizar essas violências. Então, esse uso de dados do sistema de saúde é importante. Implementação de programas que desenvolvam habilidades para a vida de crianças, adolescentes, fortalecimento para lidarem com os desafios e conflitos. Isso hoje tem alguns programas muito movidos para isso, né? Para criar autoestima, né, nos adolescentes, querem trabalhar essa dinâmica da saúde mental. Priorização das respostas do sistema de saúde à violência, como ponto de entrada central, inclusive por meio do alinhamento de protocolos nacionais, saúde e ferramentas, clínicas a partir de padrões globais, prevenção de exposição, né, precoce à violência. E aí eu vou trabalhar algumas estratégias também. Lá a gente citou algumas coisas. Quais são as estratégias? Primeiro, eu gostaria de dizer que essa estratégia aqui, para vocês verem como é que estão surgindo coisas bem interessantes. Agora, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro lançou agora, em agosto de 2023, um guia, uma cartilha, e que essa cartilha ela trabalha algumas questões. A estratégia de prevenção da violência nas escolas.
E ela trabalha a partir de dois princípios importantes. Quais são os dois princípios? Primeiro, apoio e participação de todos os membros da comunidade escolar. Direção, equipe técnica, funcionários, estudantes, professores, família e comunidade. Aonde? Na realização do diagnóstico dos problemas da escola, no planejamento, na execução e na avaliação das ações. Então, é importante não só ter projetos, políticas e programas, é necessário monitorar, acompanhar, avaliar, ver onde errou, onde acertou e potencializar os acertos, fazer acontecer. Estratégias baseadas no diálogo que levam em conta a valorização das respostas coletivas e a divisão de responsabilidade entre os atores escolares. É necessário dividir, é necessário acabar com essa centralização, dividir tarefas. Sermos corresponsáveis por esse processo. Que a comunidade escolar se perceba corresponsável, que a saúde se perceba corresponsável, né? Que a segurança pública também se perceba. Então, né? E a Tília vai citar algumas questões. A partir desse princípio, ela vai falar o quê? O que ela vai dizer? Ela vai criar estratégias. Então, são 12 estratégias. A última estratégia né, não foi muito consenso, mas ela é interessante, a gente vai conversar sobre ela. Construção coletiva das normas e regras de convivência escolar. É necessário, né, trabalhar isso, professores, gestores, alunos. Ressignificação do uso do espaço escolar. Isso é importantíssimo para que as pessoas se sintam parte. Tanto o professor tem que se sentir parte da escola, como o aluno se sentir parte dos gestores. Especialmente escola pública, a gente sabe, né? De repente, a pessoa sai lá, né, de paciência para ser professor aqui no centro da cidade, ou sai do centro da cidade para ser professor lá em Paciência, ou lá em Realengo, ou lá em Deodoro, ou Bangu, e não se sente parte do grupo, não se sente como é que vamos trabalhar isso. Outra questão da estratégia, gestão inovadora. Né? Mudar a cabeça, transformar a cabeça do pessoal, pensar e olhar de forma diferente o universo, esse espaço escolar, essas crianças, esses adolescentes. Direção, equipe técnica e funcionários. Então, uma gestão inovadora a partir desse grupo. E uma gestão participativa. Valorização da representatividade estudantil. Mostrar que é importante, inclusive, né, não fazer com que o estudante seja o representante da direção na sala de aula, mas ao contrário, que o estudante possa levar questões e trazer, que ele seja esse articulador, não seja um porta-vozinho, né? Um fantoche na mão da direção. Mediação de conflitos na escola. Trabalhar os conflitos, não tamponar os conflitos. Necessário revelar, expô-los e trabalhar. Criar espaço de discussão e trabalhar isso. Relação entre estudantes e professores, trabalhar isso, melhorar essa relação, discutir essa relação. Tem que criar estratégias de relação. Valorização dos professores. A sociedade tem que mudar essa visão. Tem que valorizar financeiramente, capacitando, qualificando, dando espaço. Como é que o professor com 3, né, turnos ou 2 turnos vai conseguir se capacitar? Qual o tempo? Como? A gente vê na escola pública, eu vejo que sempre nos cursos que a gente dá, sempre são os mesmos, porque o diretor coloca os mesmos outros. Porque são os amiguinhos, são as amiguinhas. Como é que se faz isso? Tem que trabalhar isso aí. Importância da participação da família na comunidade. E aí trabalhar essa questão dessa participação. Mas, para trabalhar isso, é necessário a gente parar de, né, falar que a família é culpada de tudo. Falar que a família ela é omissa em algumas coisas. Trabalhar questões importantes. Entender a família.
o universo, a comunidade, quem é aquela família, quem é aquela comunidade, quais são as questões que estão ali, e a própria comunidade, quais são as dificuldades da comunidade, o que a escola pode oferecer à comunidade. De repente, uma escola que fica fechada no final de semana à toa, podendo estar aberta para N coisas, trazendo a comunidade para dentro para trabalhar diversas coisas. Promoção de uma cultura de paz nas escolas, é a estratégia. Escolas e a rede de proteção social. Então, essa articulação que a gente já falou é uma grande estratégia que a Secretaria trabalhou. Programa de saúde na escola, outra questão. E aí, o que foi mais problemático na discussão, né, que não foi consenso, inclusive foi um momento de algumas discussões, que é polícia e guardas nas escolas. Que a gente fica muito olhando, né, Estados Unidos e alguns países da Europa, mas é exatamente para fazer isso, a primeira coisa, a gente tem que chamar a segurança pública, chamar os poderes e discutir a formação desses. A polícia não está preparada, não é educativa, não trabalha educação, ela é punitiva. Ela está para reprimir. E reprimir a partir dos conceitos que ela tem, do que é disciplina, do que é certo e errado. Só para vocês perceberem uma coisa, o Estatuto do Exército ainda é lá desde o Duque de Caxias. E o engraçado é que o Exército é responsável pela polícia, né, militar. A Polícia Civil tem outra especificidade, mas mesmo assim, quem são os delegados formados em direito? Direito que no nosso país, 90% dos cursos tem como eixo fundante a punição. Não tem um processo educativo. É a lei. E garantia. E aí eles, quando trabalham a questão de garantia no direito, é garantia o quê? Da lei. Não é garantia do direito da criança, do cidadão, é da lei. A lei em si. A gente tem que reformular isso e repensar isso. Então, a secretaria trabalha exatamente em agosto. E aí, considerações finais aqui. Vou tentar trabalhar algumas coisas com vocês. Primeiro, a violência é um fato humano, né? E, em determinado momento, alguns de nós somos violentos, alguns de nós trabalhamos, né? Nos relacionamos com violência em determinados momentos, ou psicológica, ou simbólica, ou institucional, no exercício do nosso poder, né? Outra coisa, a violência histórica está aí, a história demonstra. O ser humano é um ser, né, que, questão do poder, acaba trabalhando essa coisa da violência, então é necessário a gente entender isso, que é um fato humano, e social, porque é um fato humano. São os seres humanos em sua relação com o outro e com as instituições. Então, por isso que é social, a sua relação, interação, né? Sua interação com o diferente, aí a questão do diferente traz valores diferentes, e aí esses valores criam conflitos, e muitas vezes a gente não sabe trabalhar os conflitos, porque o jeito da gente ser e pensar é o perfeito, é o melhor, e é o certo. A gente está numa sociedade que não se percebe assim, ainda mais hoje piorou, né? Porque nós somos uma sociedade individualista e intimista, né? É o indivíduo que interessa, não é o bem-estar social, é o meu bem-estar e é o meu prazer, eu tento prazer o outro que se dane. Então, a violência é fomentada por fatores individuais, presentes nos relacionamentos próximos, na comunidade, nos fatores culturais e nos sociais existentes. Está aí. Várias formas de violência são naturalizadas. Tapinha de amor não dói. Tanto na namorada, no marido, na esposa, como no filho. Um tapinha, um beliscão. É naturalizada a violência, entre outras coisas. Você é burro. Não aprende, sua topeira. Já te ensinei 3, 4 vezes. Isso para não falar outras coisas. A violência também está dentro de casa. Ou, perdão, dentro de cada um.
E aí, claro, dentro de cada um está dentro da nossa casa também. E a não violência é uma construção social e pessoal. Ela passa por cada um de nós e ela passa pela nossa relação com o outro, interação com o outro. E aí eu afirmo, a violência tem solução. Apesar de tudo que a gente trabalhou aqui, a gente, né? Apesar de ser um fator humano e social, de a violência histórica, ela tem solução. E ela pode ser e deve ser enfrentada. A gente tem, a partir da promoção e da prevenção, a gente promover e prevenir a violência. O enfrentamento e a superação da violência na escola depende do quê? Do posicionamento de todos os atores que nela atuam. E aí, gente, quando a gente fala ator que atua na escola, a gente tem não é só aquela gestor, funcionário, professor, aluno, a gente tem lá secretário de educação, a gente tem o prefeito, a gente tem o Ministério da Educação e suas áreas, a gente tem e tem nós que nos relacionamos com os professores, com os alunos, tem todo esse processo aí. E aí eu trago para vocês, isso aqui é o livro que nós lançamos, lá, que nós trabalhamos lá na Fiocruz, de Impacto da Violência na Escola, um diálogo com os professores. Esse livro ele ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura em 2011, e aí esse ano, né, a gente reformulou, a gente ampliou, nós trouxemos outros pesquisadores para trabalhar conosco, para rever alguns capítulos e para acrescentar outros capítulos, e hoje ele está atualizado, e estamos na terceira edição de um curso de especialização para professores no Estado, né? Inclusive, a minha turma é a turma de João Pessoa, onde a gente trabalha lá. Nós trabalhamos com esse livro atualizado. Esse livro já está com nova edição ampliada, ou seja, podem acessar pelo Cielo. Quem tiver interessado pode entrar no Cielo e pegar esse livro para ler. É um livro bem interessante, tem um trabalho com textos muito importantes. Eu acho que lança luz sobre problemas importantes e sinalizando soluções que eu julgo interessantes assim e que são possíveis de serem trabalhadas. Outra pesquisa que nós fizemos lá, que acabou de sair agora, foram 2 anos de pesquisa, e saiu agora em setembro, comportamento suicídio e autolesão na infância e na adolescência. A gente já vem estudando violência, né? O Clóvis, Centro Latino-Americano de Estudo da Violência e Saúde, lá da Fiocruz, já vem estudando violência há anos, e a gente já vem estudando esse comportamento suicida, né? E a autolesão já há algum tempo, mas com a pandemia isso aumentou e a gente resolveu fazer. Então, saiu esse o primeiro produto, estão saindo outros produtos. E esse aqui é o guia que eu falei que a Secretaria de Educação acabou de lançar agora em agosto também. Secretaria de Saúde aqui perdão, Educação, Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro lançou, teve contribuição, né, e assessoria de alguns lados, pessoas do Claves, para trabalhar esse guia. Então, é um texto importante que vocês devem trabalhar. E agora, esta semana, saiu um material e uma discussão que eu estou trazendo aqui novinha, que talvez algum de vocês não conheça, acabou de sair agora, que é um grupo de trabalho de parlamentares, né, da União, lá, deputados federais, que um trabalho de política de combate à violência nas escolas brasileiras. Perdão, aqui, ficou mal aqui na hora de eu colar. Então, grupo de trabalho de política de combate à violência em escolas brasileiras. E aí e saiu o relatório, vocês podem ter acesso a esse relatório para leitura. E eu trouxe aqui o sumário só para vocês conhecerem a importância, especialmente os eixos temáticos que foram discutidos e foram trabalhados, né? Quais são os eixos temáticos? O primeiro eixo, segurança pública, fora da escola, e as medidas de segurança em ambiente escolar, dentro da escola, potencialidades e limitações, aquilo que a gente está falando, como reeducar e a quem reeducar, que tipo de segurança pública, que tipo de policial ou que tipo de guarda municipal vai poder estar dentro da escola, vai poder apoiar a escola. A gente tem, né, é comum, por exemplo, nos Estados Unidos, tive a oportunidade de estar numa universidade, e é comum a polícia, né,
no primeiro contato com os alunos, trabalhar alguns temas. Tá? E eles têm uma outra visão, apesar de todo o problema que a gente vê na mídia, eles têm pessoas e trabalham de uma forma um pouco mais educativa. Claro que ainda tem toda essa visão da repressão, então é necessário cuidar isso. Por isso, algumas resistências de alguns nesse campo aqui da segurança pública dentro da escola. O outro eixo foi experiências nacionais no âmbito dos diversos entes federais, né? Especialmente nos estados e na União. E também os internacionais, estabelecendo o quê? Protocolos de prevenção em atos violentos em escolas. E o terceiro eixo é o eixo do cuidado. Cuidado com a saúde mental, né? Que se agravou pós-pandemia, e a gente tem tido problemas sérios de saúde, desgaste, né? Saúde mental, não só dos alunos, não só de crianças e adolescentes, inclusive aumentando, né, o índice de autolesão e de suicídio, como entre professores também. Não só professores de escola pública ou escola privada, como de universidades. Você tem tido problemas sérios. Então, o cuidado da saúde mental em meio de prevenir atos de violência em âmbito escolar. Uma abordagem integrada, educacional, sanitária e de assistência social. Então, é necessário a gente unir e trabalhar essas questões. E para vocês, para a gente provocar uma fala. Então, eu abro para as perguntas e a gente conversar. Santiago, não sei se Excelente, professor. se era isso, mais ou menos, foi o que eu assim, pensei para Foi mais provocar do um que pouco. isso. Muito bom, o pessoal que comentou aqui no chat que a palestra foi muito boa. Acho que a gente ouviu aqui uma diversidade de aspectos, né, é, e questões fundamentais sobre essa temática. Acho que alguns pontos chamam muita atenção. Acho que a gente tem uma explanação muito completa mesmo sobre a situação da temática, né? O senhor traz alguns marcos normativos, né, as leis, as principais normativas com relação à temática também. E eu acho que algumas discussões com relação à articulação, né, em rede, o trabalho em rede é necessário para trabalhar essa questão, né, promovendo diferentes atores para trabalhar de forma integrada, né, a gente promover o diálogo e a cooperação. Então, acho que isso são pontos fundamentais que a OAI também e o IDP acreditam para trabalhar essa questão que o senhor traz de maneira muito clara. Bom, pessoal, o chat fica aberto aqui agora para as perguntas. Já vou selecionar e ler. Eu vou começar com uma aqui, professor, e vou trazendo as dos alunos que começaram a surgir aqui agora no finalzinho. São algumas. Nós teremos aí 20 minutos mais ou menos para fazer isso. Bom, vou pegar aqui uma pergunta do Del, que é, professor, como educar os indivíduos da atual sociedade que se caracterizam moralmente como individualistas e hedonistas, cada um busca seu próprio prazer e felicidade, em detrimento do próximo, e para que esses indivíduos no aspecto social pensem coletivamente? Então, traz aí a questão que foi pontuada, né, na sua fala, né, do individualismo, de como de cada uma dessas pessoas envolvidas na questão. Então, como isso pode ser pensado num aspecto social, né, num pensamento coletivo? Professor, a gente faz pergunta a pergunta ou faço algumas? O que o senhor prefere? O que você achar melhor? O que você acha? Quer que eu responda essa? Acho que a gente pode, para Você ser é que mais manda. dinâmico, fazer pergunta a pergunta. Eu já vou selecionando aqui as Tá, demais que a gente vai trabalhando, pode ser? ok, a forma que você achar melhor, para mim tudo bem. Essa pergunta é extremamente Perfeito, então. importante, mas o que eu gostaria de dizer é que a complexidade do tema, né, e a complexidade do próprio ser humano para a gente poder articular isso. Então, o que eu diria? Primeira coisa tudo vai começar pela educação. Então, nós vamos ter que repensar a forma da educação. Porque a gente vive, claro, atualmente foi, né, a pergunta foi muito feliz quem fez, dizendo que a gente vive realmente num mundo individualista, onde a gente pensa no prazer individual e tudo é muito volátil, tudo é muito para o aqui e agora. É o meu prazer aqui agora, né? É da minha família, então muitas vezes, né? É o meu bem, então eu olho para mim, para minha família, os outros se tiverem problema deles. Então
Mas eu penso que a única saída é a gente repensar toda a educação a partir do bem social, né? Dizer o seguinte, não é o indivíduo, ele é importante, mas ele é importante se ele está para o bem social. O bem de todos é mais importante que o bem individual. Isso é o que eu acredito, que eu penso. Então, a gente tem que trabalhar a educação nessa perspectiva. Para poder trabalhar o quê? Promoção e prevenção. Promoção e prevenção só se trabalha com educação, com articulação entre os elementos, com diálogo, né? E para que haja diálogo, é necessário, primeira coisa, não existe diálogo entre diferentes. Para que haja diálogo, eu tenho que perceber que o Santiago é igual a mim, ele tem o lugar de poder dele, o lugar social, mas ele é um ser humano igual, a gente pode falar. Eu falo do meu lugar, ele fala do dele, e em respeito a gente dialoga, porque nós somos iguais. Nós somos violentados por essa sociedade e, às vezes, violentamos também. Então, a partir do momento que a gente compreende isso, há o diálogo. E assim cada um de nós. Então, eu percebo que é esse processo de reeducação. Excelente, professor. Acho que detalhou bem a questão trazida pela pergunta. Eu vou seguir, então, para a gente dar proveito ao máximo ao Ok? tempo. A próxima pergunta vem do Sandro. Ele pergunta sobre uma questão muito importante, que é como os professores podem lidar com a questão, e traz um contexto geopolítico. Então, eu vou ler aqui a pergunta dele. Quais as estratégias para os professores lidarem com o tema da violência mediante o cenário geopolítico de genocídio de mais de 5.000 crianças? A violência pode ser legitimada, ainda mais com crianças indefesas em cenário de guerras? Traz um outro aspecto novo aqui, acho que pode ser interessante. Isso é bem complicado, né? Porque, na verdade, aí eu vou falar. Lembra quando a gente falou da questão cultural? Né? E quando a gente fala de cultura, novamente, a gente fala da questão do cognitivo, da questão dos valores, dos princípios. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade, infelizmente, entre aspas, né? A nossa cultura, ela é uma cultura judaico-cristã. E todas as culturas em todos os países, elas são alicerçadas, são fundamentadas pela questão religiosa, né? A religião, ela sacraliza os valores, e esses valores são impostos aos indivíduos. Então, acho que é necessário a gente trabalhar novamente essa visão mundial, assim, do que o planeta é a nossa Terra, que nós somos o quê? Eu gosto muito do... Nós somos ser humanos, né? Ser humanos, que é o quê? Somos manos. Ser, separar manos. Somos irmãos. Eu não estou discutindo a questão religiosa, não. Estou falando de sangue mesmo. Somos filhos da mesma terra e filhas da mesma terra. Então, para isso, é necessário que a gente se perceba parte desse processo e seja contra todo esse, né, toda essa questão de que a gente acabou de falar do poder, né? A guerra surge porque eu quero impor minha forma de ser o meu poder sobre o outro. E o outro povo não interessa nada, o que interessa são os meus direitos, minha forma de ser o meu jeito. Então, acho que a gente tem que trabalhar essa perspectiva. Como trabalhar novamente? É difícil. Eu acho que a gente vai trabalhar a partir de articulações políticas, não estou falando partidárias, mas articulações políticas mesmo, a gente sentar junto, fazer programas, pessoas de diversas áreas, diversos setores, poder conversar e trabalhar isso e divulgar esses novos valores para a sociedade. Mostrar claramente isso. Tá? Eu entendo. Mas não é uma receita pronta, é difícil. Excelente. Eu acho que você traz um ponto de vista muito interessante para um tema muito complexo, né, que leva a questões Tá, sim. históricas, Isso. internacionais e também culturais muito fortes, mas acho que o senhor resume e conseguiu trabalhar o tema de maneira muito concisa, assim, excelente, professor. Vou seguir. Houveram alguns comentários também que o senhor vai poder ter acesso depois, que não são perguntas, mas são alguns pontos de Uhum. vista, opiniões. Certo. Eu vou aqui procurar as que trazem algum tipo de questionamento para a gente aproveitar esse tempo para isso também. Uhum. Então, aqui é do Ítalo, ele traz um contexto e também, e aí por fim, uma pergunta com relação
o entorno digital, nas tecnologias, o envolvimento com as crianças. Isso. A globalização trouxe inúmeros benefícios para a sociedade. Como exemplos, podemos citar as novas tecnologias, as quais proporcionam uma interação instantânea entre as pessoas através das mídias sociais. Esse avanço tecnológico e acesso cada vez mais precoce aos meios eletrônicos por crianças e adolescentes tem contribuído para o aumento da violência nas escolas, tendo em vista que a interação humana tem se tornado cada vez menos frequente. E aí, professor, qual é o seu Olha, ponto de vista com relação ao eu, tema? eu digo o seguinte, cada época é uma época, né? Acho que um pouco a gente pode pensar aí no bullying, no cyberbullying. Antes era o bullying, agora é o cyberbullying, tá? Da tecnologia, onde que passa exatamente novamente por a gente tentar trabalhar a questão da educação, educar, porque não é para a gente não tem que demonizar a tecnologia. A tecnologia ela é uma ferramenta para a gente usar, então é necessário que a gente possa aprender com a tecnologia e aprender a lidar com ela, né? E a tecnologia veio para ficar, né? Existe uma, inclusive, vou levar para o outro lado, mas existe, inclusive, alguma certa resistência de alguns professores que acham, né, que o computador ou a questão híbrida, né, a questão da aula, que o professor não vai ser... Não, vai ser um outro estilo. Por exemplo, quando começou essa coisa do computador, né, do celular, tinha aluno que ficava lá no celular e tal. Em vez de eu criticar, né, como lá no passado, às vezes, no meu tempo, lá no passado era o Walkman, né? Eu acho que tem gente aí que nem sabe o que é Walkman, né? Tão jovem, mas era o Walkman que levava para a sala, era proibida a questão do Walkman. Hoje é o celular. Então, o professor, em vez de criticar, etc., por que ele não pega e fala, ó, é o que eu faço? Pega lá no Google, abre o Google aí, Google Acadêmico, etc., tem um tema tal. Vamos ler esse texto aqui a partir do... Ou então, tá, você não trouxe o livro, vamos, esse livro pode ser buscado aqui, vamos usar a tecnologia. Ou então, eu, às vezes, ponho um conceito lá, mas o que é esse conceito? O que tem? Vamos procurar lá não, o nosso grande intelectual, o Google, lá. Vamos ver o que é o dicionário diz sobre isso. Então, você vai mostrando também o aluno que você pode trabalhar com essas tecnologias, né? E aprender. Eu, por exemplo, eu sou jurássico, estou lá atrás, eu sou do tempo do mimeógrafo a álcool, de rodar na escola, depois passou a tinta, e aí reto projetor, né? Agora é o computador, então de vez em quando eu apanho da tecnologia, mas a gente tem que estar tentando trabalhar. Eu vou ficar, não, não é computador, não quero, porque, inclusive, a tecnologia ela veio para ficar, mas ela nos ajuda na pesquisa, ela ajuda, eu costumo dizer, como é que é o termo que eu ia dizer? É, só improvisa quem se prepara, não é isso? Então, estou aqui com a tecnologia, o computador pifou, está tudo aqui no... Se eu não preparei antes, aí eu venho para o celular, né? Não dou aula, hoje não dá, gente, eu tenho que marcar para outro dia, ou então vem para o celular e vai no gogó, né? Como a gente costuma, antigamente, tal do cuspir giz, vai para o quadro que antes era negro, agora é verde, é branco, né? E a gente vai lá e começa a escrever e falar. Então, acho que nesse... Cada tempo tem a sua tecnologia. Eu botei exatamente melhor. Mimeógrafo a álcool, mimeógrafo a tinta, reto, projetor, etc, etc. Estão aí. E acho que a gente precisa aprender a lidar com elas, né? E a usufruir delas o melhor que elas têm. Porque o mal não está na tecnologia, está no uso como elas são feitas. É o uso delas que é o mal, né? Então, por isso que a gente precisa o quê? Trabalhar a questão do ser humano. Que ser humano? A gente tem que pensar que tecnologia, que ser humano a gente quer para o futuro. Que sociedade a gente deseja. E essa sociedade de ser humano só é capaz de ser trabalhada a partir da educação. A gente tem que discutir que educação a gente quer. Seria isso. Excelente, professor. Acho que o senhor encerra seu comentário final assim, traz muito do que é uma visão fundamental com relação ao tema das tecnologias, que é o outro lado é sempre o mesmo, digamos assim, são indivíduos, né? Apesar das diferentes revoluções tecnológicas, os avanços que a Isso. gente tenha,
o indivíduo ele continua, né? As tecnologias vão sendo renovadas, mas o indivíduo que pode ser de fato educado, desenvolvido para poder enfrentar e dar proveito, né? Enfrentar as problemáticas, mas e dar proveito às oportunidades que as tecnologias trazem, né? Tanto podem acabar promovendo as violências, como podem ser uma solução ou a solução para elas também. Eu vou trazer aqui uma última pergunta, que é um comentário também que veio inicial. Bom, pontuar que muitos comentários também são de ótima aula, agradecendo a sua explanação aqui, professor. Então, muitos elogios. Vou para a última pergunta, que veio da Flarielle, que é boa noite, professor. Aí ela comenta e depois, ao final, que vem a pergunta, tá? Então, eu vou ler aqui para o senhor. Uhum. É necessário pensar que a violência advém dessa relação contraditória estabelecida pelo sistema capitalista. A violência é uma questão de expressões de questão social. Estamos pontuando que, para enfrentar a violência, é necessário programas, serviços, instituições, programas diversos com ações, ambiente seguro, enfim, uma rede articulada, reforçada, bem como estratégias na comunidade escolar que atuem na garantia de direitos. Então vem a pergunta: como pensar estratégias para enfrentar a violência já realizada na escola? Digo isso digo isso a partir da reforma, eu acredito que seja uma referência à reforma do ensino médio, onde disciplinas como sociologia, história, filosofia estão com um peso menor no currículo escolar, ou seja, se formam cada vez dentro da possibilidade. Estudantes mais técnicos e com menos consciência crítica. Então, ela traz esse tema do novo ensino médio, né, e como isso pode influenciar na questão, professor. Olha só, eu estou orientando um rapaz que é filósofo, que trabalha na escola lá no Piauí, e ele está exatamente trabalhando o tema da violência. E aí a gente tem tido experiência, porque o nosso curso, né, o final do curso é a construção de um projeto de intervenção, a partir do que ele detectou. E a gente está exatamente, ele falou assim, poxa, mas eu tenho pouca carga horária, sei que mais. Eu falei, então, o que você quer fazer? E aí ele percebeu assim, olha, eu preciso trabalhar aquilo, o tema. Violência serve para tudo e não serve para nada. E qual é o tudo e qual é o nada dela? E ele vai trabalhar exatamente a questão de que é necessário que essas disciplinas, as pessoas que têm, mostrem trabalho no sentido de articulação com as outras disciplinas. Não é o tempo em sala de aula com os alunos, né? É a qualidade da disciplina e a qualidade de inovação. Como é que você vai adequá-las a essa realidade atual? E como é que você vai articular essa disciplina na sala de aula com os alunos e também com os seus colegas professores? Mostrar, por exemplo, que a filosofia ela tem capacidade de discutir com a matemática. A filosofia tem a lógica. A lógica como é que você vai trabalhar isso? Que tem condições de trabalhar com o português, que tem condições de trabalhar com a professora, e articular isso, mostrar esse trabalho, trazer nas discussões de extraclasse com os professores, né? O papel e a importância dela para fora da sala de aula, não só na sala de aula. Sala de aula são importantes, mas o problema é que não adianta, é igual, me perdoe, eu vou usar um exemplo, é igual aquele você chegar hoje, se diz, porque de repente eu em casa estou lá no computador e aí o cara não trabalha nada porque ele está em casa, mas se você e aí você prefere ter o funcionário lá no trabalho, ele vai, bate o ponto às 9 da manhã e sai às 17. Mas lá você não sabe o que ele ficou, se ele ficou no computador, quantos cafezinhos ele tomou, quantas vezes foi no banheiro. Em casa você pode ir 500 vezes no banheiro, desde o momento que você produza, traga aquele texto, aquele assunto. Então, perdão eu estar assim, mas eu estou tentando articular que é forma, não é tempo. Acho que a gente fica muito preso às formas e fórmulas e a gente esquece que somos criativos e que a vida pede criatividade, né? Aí você recusar. No meu tempo, a gente tinha férias
né? Eu terminava novembro, eu estava de férias, só voltava em março. Eu vou ficar chorando, não, agora a gente tem mais aulas, etc. Como é que vamos trabalhar isso? Então, eu acho que cada tempo tem as suas dificuldades e as suas facilidades, mas o mais do que tempo horário é temporalidade, ou seja, é com a qualidade que você vai dar esse tempo, seja na hora-aula, em sala de aula com os alunos, e seja na extra-aula, na sua articulação com a direção, com os professores, com os projetos que você faz, né? Para fora de sala de aula, que vão ter repercussão na sala de aula. É assim que eu penso. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Esquecer um pouco, tá dado, dado. São tantas horas, né? E, claro, e tentar articular para aumentar essa carga horária, mas não ficar fixo em carga horária. Até porque a filosofia tem o seu papel, ela é importante, mas a matemática também. Senão, cada um, daqui a pouco, o professor de matemática, tem pouco hora de matemática. O importante é que nós vivemos, né? Ou daqui a pouco o pessoal do TI fala, já que a tecnologia é importante, tem que botar, aumentar o tempo lá de discussão de computador, de aula de informática. Não é por aí. Não sei se, perdão se eu falei demais. Ah, não, excelente, professor. Excelente. Nós completamos os 20 minutos de perguntas. A ideia é que pudesse ser por volta disso. Tem mais uma pergunta aqui, o senhor acha que dá para a gente fazer essa e finalizar? Por mim, Temos o mais uma tempo aqui está que a gente contigo. completa, Pode, então. eu posso. Beleza. Então, essa última pergunta é: quais as estratégias para se trabalhar a educação sexual no currículo escolar, visto que algumas legislações estaduais impedem esta ação por questões ideológicas? Dá para nos repetir só o finalzinho? Claro, com certeza. É, ele traz a questão da educação sexual, né? Então, quais as Hum, estratégias para se trabalhar a educação sexual no currículo escolar, visto que algumas legislações estaduais impedem esta ação por questões ideológicas? sim. Gente, primeira coisa que eu falei é articulação, né? É articulação e trabalho, porque estamos numa sociedade em mudança, a escola não está preparada para a mudança que aí está, né? As famílias, muitas delas também não estão preparadas, então é necessário que a gente trabalhe de forma assim bem importante e contínua a questão da intolerância, seja em qualquer ponto de vista, seja religiosa, seja da sexualidade, seja racismo, e a gente precisa trabalhar isso. Mas isso de uma forma pedagógica, de uma forma contínua, articulando os diversos setores, sem um querer impor sobre o outro, né? Porque o outro dia eu fiquei assim assustado, porque uma pessoa estava falando, uma pessoa negra, estava falando do lugar dela e falando sobre o racismo, e aí ela levou por doada dos problemas, porque ela deu uma escorregada, segundo ele, que olha, muitas vezes nós negros somos racistas. Aí, coitada dela. Coitada dela, né? Então, a gente tem que perceber o seguinte, por isso que eu falo, quando eu trabalho o tema da violência, eu digo, nós somos violentos. O ser humano é violento. Eu, às vezes, né, em algumas situações, eu pratico violência e nem percebo. Às vezes, a gente é preconceituoso. Eu que trabalho isso, que tento o máximo acolher todo, tenho amigos, né? De tudo. O outro dia eu tinha só para vocês verem, um dia, algum tempo atrás, aí, uma bolsinha de celular, que era um sapinho bonitinho, todo coloridinho, não sei o quê, aí saíram todo mundo. Aí daqui a pouco eu cheguei assim: oi, gente, olha, uma menina esqueceu uma bolsinha aqui. E aí me entra um cara, né, um fortão, barbudão, não, professor, é minha. Então a gente, né, muitas vezes, por causa da cultura, sem querer, você dá uma escorregadela, por mais que você seja, a cultura que você vive, né, a sociedade, isso não significa necessariamente que eu sou intolerante e que eu sou homofóbico, né? Ou que de repente alguém que deu uma que deu uma que está acostumado com uma cultura que diga lá, a coisa aqui está preta, dá uma escorregadinha e o pessoal cai em cima.
e a gente acaba falando sobre intolerância, sendo intolerante, sem acolher o outro. A gente acolhe a palavra, né? A gente acolhe o jeito, a gente acolhe. Aí, quer dizer, esse negócio do lugar do que eu falo é importante, mas espera lá. Eu prefiro ouvir uma branca falando, não sendo racista, do que um preto sendo racista. Me perdoe, eu sei que eu estou aí cutucando um monte de gente, vou levar a bordoada. Se gostaram da aula, agora não vão ter só críticas. Né? Eu prefiro ouvir uma mulher, né? Um homem falando, do que uma mulher machista. Um cara mais qualificado, um cara mais, né, tolerante e mais igualitário do que uma mulher machista. Então, essas questões, elas são importantes se a gente perceber. Falar de intolerância, mas sendo intolerante, falar de intolerância não acolhendo o outro como o outro é, não entendendo que nós estamos, todos nós, num processo de mudança, seja para aceitar, né, a tecnologia, seja para aceitar a diversidade sexual e as outras diversidades, e aí perceber que professores, escola, algumas instituições não estão preparadas, é necessário se preparar. Claro que eu sou negro, eu tenho que me impor, tenho que, mas eu também tenho que ser tolerante. Ah, se eu sou, né, homossexual, sou sim, tenho que me assumir e dizer e me impor diante do... Mas ser também acolhedor e tolerante e perceber o outro. Isso é um exercício difícil. E aí, por isso que por isso que eu digo, nós somos violentos, entendeu? Se eu sou hétero e tal, eu imponho a minha heterorização, né? Sou hétero assumido. Ou então sou homo. Não é o momento, não é isso. Acho que dentro do local, a discussão, a forma, o jeito, né? Eu tenho certeza que aqui, quando eu me apresentei, né, falei todos e todas, e não falei o tudes, alguém deve ter se encolhido. Você está percebendo, Santiago? Me perdoe, mas como é que às vezes. Porque eu estou falando disso porque a gente está falando do tema da violência. E violência ela é banalizada. A gente acha que violência é dar tapa um no outro, é, é discriminar isso, aquilo, outro, mas isso também é violência. A gente pratica violência com o outro, não percebendo o outro, não acolhendo o outro do jeito que ser e dialogando. Por isso que eu costumo dizer, quando a gente aproxima as pessoas, a gente vê que a gente tem muito mais coisa em comum do que nos separa. E é o diálogo, por isso que eu falei, só há diálogo entre iguais. E o fato de eu ser igual não é o fato, né? De eu chegar e, né, ter que ser homossexual para ser igual ao homossexual. Eu tenho que ser preto para ser igual ao preto. Eu tenho que ser mulher para ser igual à mulher. Não, eu sou um ser humano igual. Eu posso dialogar, eu posso me articular, eu posso aprender com e o outro aprender de mim também na relação. Eu acho que esse é o processo. E nós estamos em mudança, então a gente tem que aprender, se impor, ter um lugar de fala, assim, mas ser tão tolerante quanto. É isso, assim que eu penso. Professor, bom, tenho só a agradecer essa aula de hoje. Acho que foram abordados temas muito importantes. Acho que a gente pôde ouvir assim múltiplos pontos de vista e aspectos assim sobre esse tema tão relevante. Acho que a discussão é muito aprofundada. Acho que as perguntas trazem Sim, esses claro. outros opiniões também. Acho que muito interessante essa discussão realmente. A gente até teve mais perguntas, o tempo infelizmente não vai dar para a gente trabalhar tudo hoje, pessoal, mas aqui o professor tem acesso ao chat também, ele vai poder ver, alguns trouxeram algumas opiniões também sobre algumas questões, agradeço a todos a participação aqui no chat também, de acompanhar até esse horário, a aula do professor, bom que teve como tema hoje a Então violência vambora, então escolar, vambora. estratégia... Perdão? Deixa Não, não eu... falei. Aqui, só um minutinho aí. Alguém está com o microfone aberto. A aula de hoje teve como tema a violência escolar, estratégias de prevenção, né, parte do nosso mini curso de violência escolar, causas, consequências e prevenção. Professor, queria agora abrir esse espaço, o senhor tem algum comentário final, alguma questão a Eu trazer só, antes de a gente finalizar eu essa só, aula? eu só queria agradecer a você, né, e
Esqueci agora, eu sou ruim com nomes, né? O Franklin, você, Santiago, e o Franklin, pelo convite. Espero ser convidado, espero que minhas ideias meio polêmicas aí não tenham atrapalhado a gente aí na nossa relação também. Estou aberto a críticas também e a aprender junto. Eu sempre estou, né? E eu me sinto muito mais educador do que professor, e como educador eu sempre crio caricaturas, né? As caricaturas sempre exageram para que a gente depois chegue em casa e pense algumas coisas. Eu acho que o educador é isso que deve refletir, então eu quero polemizar mesmo, quero abrir isso, eu não quero trazer verdades prontas e acabadas, eu não tenho essa pretensão. A minha pretensão é provocar, por isso que eu mostro 2, 3 lados das coisas, né? Porque eu acho que essa é a função do educador. O educador traz um conteúdo que é importante, uma base, mas ele mostra que existem outras formas de interpretar o texto, de interpretar a coisa, a própria realidade. Eu acho que a vida nos ensina isso, a gente está aberto aí para ouvir as pessoas, para aprender com todos os outros. Tem muita gente boa aí assistindo, que eu tenho certeza que eu teria muita coisa a aprender com eles também. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas aí pelo acolhimento e por me aturarem nesse momento aí, nessas horas. Excelente, professor. Eu acho que a aula de hoje é um reflexo do próprio tema que a gente está conversando, né? A gente pode abordar múltiplos temáticas, né, e questões sobre essa questão. É, o chat é um reflexo disso, assim, que as pessoas trazem opiniões, agradecem, compartilham, concordam. Então, acho que esse ambiente tem a questão das tecnologias também, então é um reflexo muito do que a gente está discutindo. Bom, então, como recado final, queria relembrar vocês que essa aula foi gravada, ela será disponibilizada, assim como as demais aulas, né, do minicurso serão disponibilizadas no YouTube do IDP, as redes sociais do IDP, né, e da OAI, para vocês seguirem, acompanharem outras iniciativas, não só como esse curso também, mas outros projetos e programas que ambas as instituições têm realizado. Então, as redes sociais do IDP é @sejaidp e da OAI, OAI Brasil. A gente fica à disposição, temos aí mais de quase 120 pessoas nesse horário, então acompanhando temáticas tão importantes. Muito obrigado novamente, professor Nelson, e encerramos a aula por aqui. Eu Tchau, tchau, agradeço, pessoal. agradeço mais uma vez, espero um dia de poder conversar pessoalmente com você, Santiago, e com o Franklin também. A gente Com certeza. somarem. Vamos fazer também no ambiente presencial, Isso aí. esse, esse ambiente Obrigado por de tudo. educação e aprendizado mútuo. Muito bom. Especialmente pós-pandemia, estamos todos carentes, né, de olhos nos olhos. Realmente, bastante, bastante. Isso ajuda muito